Bem, irmãos, nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo de Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 de Apocalipse. E o título que eu dei aqui foi Cordeiro e Leão, o livro com os 7 selos. No próximo capítulo os selos serão abertos. No capítulo 4, nós vimos que o ponto central no capítulo 4 foi o trono de Deus. E no capítulo 5, nós vimos que o ponto central do capítulo 5 é a figura do Cordeiro e Leão e o livro com 7 selos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem mudar a história de vocês? Não dá. Sabe por quê? Porque a história começa com Deus, está nas mãos de Deus o controle da nossa história e vai terminar segundo a vontade de Deus. Não tem outra maneira. Não são os poderosos, os ricos, né? os historiadores, os filósofos, os futurólogos, né? que vão determinar os rumos da história, mas sim o nosso Deus. Sob pressão, o homem praticou as coisas mais terríveis. Pratica e vai praticar ainda as coisas mais terríveis. Como exemplo, a gente pode citar no século passado, no século XX, as 2 grandes guerras mundiais, com milhões de mortos. Entretanto, apesar de tudo, a história tem sentido para nós. A nossa vida não está jogada ao sabor das circunstâncias. As forças do mal não vão prevalecer. Deus está no trono e está no controle de tudo. E Ele faz conforme a sua vontade. Deus tem na sua mão direita um livro. Esse livro, ele contém todas as vontades, todos os decretos de Deus. Todos os acontecimentos até o final dos tempos. É antecipada a história nesse livro. O que vai acontecer já está escrito nesse livro. E Deus tem um plano para cada um de nós, para cada criatura sua. Ele tem um plano. Antes de acontecer, Deus já escreveu esse livro da história. Então, a história da humanidade está nas mãos de Deus. Não importa o que Satanás quer fazer, a fúria dele, não importa a agitação do mundo, a história sempre vai estar nas mãos de Deus. Tudo está escrito e determinado. Em Apocalipse 5, versículo 1, eu vou lendo os versículos de acordo com a gente vai avançando na mensagem. Então, Apocalipse 5, versículo 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Esse livro é como se fosse um pergaminho, porque ele era escrito por fora e por dentro. Hoje é livro escrito por fora. Mas na época poderia ser talvez um pergaminho enrolado, né? E ele era escrito dos 2 lados. E o selado refere-se a um plano de Deus não revelado, não cumprido ainda. A administração de Deus, a vontade de Deus, muitas vezes é um segredo, um mistério. Muitos tentaram saber e não conseguiram, mas Apocalipse nos desvenda esse mistério, já que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Os 7 selos são o conteúdo do livro, deste livro que está na mão direita de Deus e de Apocalipse. Abrir esses 7 selos, que vai ser o próximo capítulo, nos revela e leva a cabo o plano de Deus. 7 é o número da completação. 3 mais 4. 3 que é a figura do Deus triuno e 4 a figura da criação, ou da criatura. Apocalipse registra os pensamentos de Deus a respeito da igreja, de Israel, do mundo, do universo mesmo, de todo o universo. Após a ascensão de Cristo, quando Cristo morreu e ascendeu aos céus, esse segredo não existe mais. Os selos foram abertos pela morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Cristo abriu esse mistério, revelou esse mistério e falou para João. E João escreveu Apocalipse. Nos versículos de 2 a 4 do capítulo 5, nós temos: vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu,
nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu aqui é o João. João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então ninguém nos céus, na terra ou debaixo da terra, era digno de abrir esse livro. E João entrou em desespero. Falei, como é que vai ser? Quem vai abrir? Fora Deus, ninguém pode revelar para nós, para você, para mim, o sentido da história da vida. Somente Deus. Se você não tiver Deus, você não vai ter sentido na sua vida. Você vai viver, vai nascer, crescer, morrer, e daí? É como o vapor, como a onda no oceano, né? Vai passar e não vai ficar nada. É impossível que o homem seja o senhor do seu próprio destino, é impossível. O homem é impotente para desvendar seu próprio futuro. Como João, nós somos impotentes para mudar esse mundo que está aí, esses descaminhos, essas desgraças que se encontram no mundo. Às vezes a gente tem vontade, né, de mudar o status quo, mudar a situação, mas a gente não consegue, porque o mundo está nas mãos de Satanás, né? Foi entregue para Satanás. Então essa situação a gente não consegue mudar, mas nós temos Cristo, e Cristo pode mudar essa situação em nós, e não precisamos chorar mais. Apocalipse 5, versículos 5 e 6 diz: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, como nós cantamos agora mesmo, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então Deus nos dá uma ordem através do ancião: não chores, não chores. Deus tem a solução para cada um de nós. Há uma pessoa que pode dirigir a história e dar sentido à nossa vida. Esse é Jesus Cristo. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Deus deu para ele todo o poder e toda a autoridade. Jesus é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. Ele venceu o diabo, venceu o mundo, o pecado e a morte para abrir esse livro e os seus 7 selos. Cristo, ele é retratado como um leão, o rei dos animais, né? Um lutador forte contra o inimigo. Então ele é leão quando ele luta contra o inimigo. Em Gênesis 49, de 9 a 10, nós vemos a bênção de Jacó para Judá, que fala do leãozinho, né? O cetro não vai sair da mão dele, né? Até que venha Siló, até que o Senhor volte. O Antigo Testamento é cumprido em Apocalipse. Mas aqui a gente vai fazer um parênteses. Ele comenta de 7 espíritos, né? Que seriam os 7 aspectos do Espírito. O Espírito é um só, Deus Pai, Filho e Espírito. Mas por que 7 espíritos? Quais são esses 7 aspectos do Espírito? O primeiro deles, o Espírito de Deus, relacionado com a criação. Eu não vou ler os versículos, mas vou citar. Gênesis 1, versículo 2. O Deus da criação. O Espírito pairava sobre as águas. Em segundo lugar, o Espírito de Jeová, Javé, o Deus de Israel, responsável pelo relacionamento de Deus com o homem, com referência à vida no Antigo Testamento. Jeová foi o Jesus do Antigo Testamento. E aparece nas passagens onde você lê o Senhor Deus. Quando fala o Senhor Deus, ele está sempre falando com um homem. Tá? Em terceiro lugar, o Espírito Santo. O Espírito Santo está relacionado com a concepção de Jesus em Maria, Mateus 1,18. É uma situação nova para o Espírito. Ele concebeu Maria, a Virgem Maria, e gerou Jesus Cristo. Jesus. Depois o Espírito de Jesus, que é o Jeová mais a salvação. É o Jeová do Novo Testamento, relacionado com o viver humano, com os sofrimentos do nosso Senhor e sua morte na cruz. Esse é o Espírito de Jesus. Atos 16, 7. Depois vem o Espírito de Cristo, relacionado com a sua unção, quando abre os céus, né? Ele é batizado por João Batista e a pomba aparece sobre ele.
com a sua ressurreição e com a exaltação do Senhor Jesus. Romanos 8, 9. Espírito de Cristo. Depois nós temos o Espírito de Jesus Cristo, relacionado com a sua ascensão e glorificação, em Filipenses 1, 19. E por último, o sétimo aspecto do Espírito é o Espírito, ou seja, todas as riquezas que o Espírito foi acumulando no decorrer da Bíblia está em o Espírito, desde Gênesis capítulo 1. E temos aqui algumas referências: João 7, 37 a 39, João 20, 22 e 2 Coríntios 3, 17. Então não vamos ler todos esses versículos por questão de tempo. Então esses são os 7 aspectos do Espírito, por isso é citado os 7 Espíritos, que nada mais é que o Espírito. Tá? Então, voltando ao capítulo 5, nós vemos que no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos, nós temos aqui uma figura de autoridade, que é o Senhor Jesus. De pé, uma posição que representa ação, representa poder. Era um cordeiro, a figura de um cordeiro, como tendo sido morto, ou seja, como se tivesse acabado de acontecer. Né? Para Deus, acabou de acontecer. O anjo apresentou Cristo como leão, mas João viu Cristo como cordeiro. O anjo apresentou como leão, mas Cristo foi apresentado a João como cordeiro. Como leão, ele é o lutador contra o inimigo, e como cordeiro é o redentor para nós. Ele só é leão porque foi antes cordeiro, senão não poderia ser leão. No universo nós temos 2 problemas principais: Satanás e o pecado. Satanás foi derrotado, foi destruído pelo Cristo leão, e o pecado foi tirado de nós pelo Cristo cordeiro, Cristo redentor. Vê a diferença? Quando ele luta contra o inimigo, ele é o leão, mas quando ele redime os nossos pecados, quando ele morre por nós na cruz, ele é o cordeiro. Apesar de ter nascido após Davi, Cristo é a origem, a raiz de Davi. Davi provém de Cristo, e não Cristo de Davi. Vê que interessante? Ele vem depois de Davi, mas é Davi que provém de Cristo. Cristo é o renovo de Davi, Jeremias 23, 5. E também é o renovo e a raiz de Jessé, o pai de Davi. Está em Isaías 11, versículos 1 e 10. Um cordeiro em pé como tendo sido morto. Então esse tendo no grego conota uma situação recente, morto recentemente, como a gente comentou. Deus teve alguns problemas principais: a rebelião de Satanás, que Cristo derrotou como leão, e a queda do homem, que Cristo resolveu esse problema do pecado como cordeiro. Ainda no versículo 6 aparece o cordeiro tendo 7 chifres. O que é isso? 7 chifres. Uma força na luta. Nós temos em Deuteronômio 33, 17 a figura do touro e os seus chifres, que vão derrotar todas as situações. Então, os chifres representam a força do Senhor. 7 é o número da completação, como a gente falou, 3 mais 4. E 7 chifres representa Deus como onipotente. Onipotente. O cordeiro tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra, que observam tudo. Observar, sondar e julgar. Os 7 olhos representam Deus como onisciente. Ele vê tudo, não deixa passar nada. E os 7 Espíritos como Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. Zacarias 3, versículo 9, que é a 4ª visão de Zacarias, nos fala: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão os 7 olhos. Então os olhos estão na pedra também. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Então ele é profetizado aqui em Zacarias com uma pedra, com 7 olhos, a pedra de remate. Zacarias 4:7 fala: porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Ele é a pedra angular, a pedra principal da construção. Que construção? Nova Jerusalém. Então os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra para a edificação de Deus. Não é só para julgar, mas para edificar. Zacarias 4:10 fala: aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor,
que percorrem toda a terra. Está na palavra. Em João 1:29, João Batista viu o Senhor e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Esse Cordeiro derramou o seu sangue para a nossa redenção e do lado dele fluiu água para nos dar vida. Em Apocalipse 5 ainda, João vê o Cordeiro com 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Então muitas vezes você pensa em 7 olhos para julgar, o Senhor quer julgar, o Senhor vai julgar, não, o Senhor quer edificar a sua igreja, a sua noiva. Zacarias 3, versículo 9, capítulo 4, versículos 2 e 10, mostra os 7 olhos como as 7 lâmpadas. Zacarias 4:2 diz assim: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas. Êxodo 25, 36, parte B, 37 e 39, fala sobre o candelabro. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. O Senhor foi batido, esmagado por nós, e a figura do ouro representa o próprio Deus na Bíblia. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Ou seja, as lâmpadas são para a edificação de Deus, edificação da sua casa. No tabernáculo no Antigo Testamento, que era o local onde o Senhor aparecia para o povo de Israel. E hoje, onde é que ele está? Dentro de nós, dentro daquele que o recebeu. E o candelabro possuía 7 lâmpadas, as 7 igrejas. Você vê, cada igreja com uma lâmpada, né, que é o testemunho da igreja. Toda igreja, em toda a cidade, possui um testemunho, possui uma lâmpada que precisa brilhar. Isso é representado pelos 7 olhos do Senhor. A igreja unida com o Senhor num só corpo, numa só peça. Portanto, Apocalipse não é somente para julgamento, mas para edificação. E por fim aparece a Nova Jerusalém como resultado do julgamento de Deus levado a cabo pelos 7 olhos, resultando na edificação final. Você consegue reconhecer com um sentimento de uma pessoa pelo seu olhar? Se você enxergar nos olhos da pessoa, você pode ver muito bem a intenção da pessoa, o que ela está sentindo, o que ela está expressando. E esses 7 Espíritos, que são os 7 olhos de Cristo, é onde ele se expressa. O Filho é a corporificação do Pai, ou seja, o Pai é representado pelo Filho. E o Espírito expressa o Filho. Então, o Pai é expresso pelo Filho, o Filho é expresso pelo Espírito. Então, os 7 olhos de Cristo, que são os 7 Espíritos de Deus, são a expressão de Cristo no tocante ao julgamento, não só ao julgamento, mas o mover de Deus para a sua edificação. Não é apenas para a nossa condenação, mas para a nossa purificação, transformação, conformação à sua imagem na casa de Deus, na edificação de Deus. O Senhor ama a igreja, a sua noiva. E o seu julgamento é motivado pelo amor, não pelo rancor, pelo ódio, né? Pela revanche, não é isso. Ele ama e julga com amor. Ele nos disciplina e nos transforma em materiais preciosos para a Nova Jerusalém. Nós vamos ser transformados em materiais preciosos para sermos encaixados na Nova Jerusalém. Então, em Apocalipse temos os 7 olhos no cordeiro leão. Em Zacarias temos os 7 olhos na pedra. Então, Cristo, o Cordeiro de Deus, é a pedra de edificação com os 7 olhos. Hoje, o Espírito de Cristo é o Espírito 7 vezes intensificado. O Espírito, 7 vezes intensificado. Apocalipse 5, de 7 a 10, nos fala: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daqueles que estava sentado no trono, do Deus Pai. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O Senhor não faz acepção de pessoas. E o versículo 10: e para o nosso Deus
os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então nós vemos que a adoração e o louvor dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos, é para o Cordeiro. Eles têm harpas e taças de ouro cheias de incenso. As taças de ouro, o ouro é a figura de Deus na Bíblia, são as orações dos santos levadas a Deus pelos anciãos, pelos anjos. Tá? E o incenso é Cristo adicionado às orações dos santos, para subir a Deus como aroma agradável e ser aceito pelo Pai. Ainda nessa situação, os 24 anciãos funcionam como sacerdotes, mas depois os santos vencedores serão aperfeiçoados e completados e serão sacerdotes e reis adequados para Deus. Reino e sacerdotes. Seremos reino e sacerdotes. Os anciãos cantam um novo cântico de louvor para o Cordeiro. O cântico é novo porque faz pensar, faz imaginar que o Cordeiro havia sido morto recentemente. Os anciãos que louvam não fazem parte da igreja porque são anjos. O reino é para a realeza, para o exercício da autoridade de Deus. Os sacerdotes para o cumprimento do ministério de Deus. O que devemos fazer pelo fato de Jesus estar com um livro, o livro da história, na sua mão direita? Primeiro, orar com confiança. Orar com confiança pelo destino e pela vida das pessoas. As nossas orações serão atendidas no tempo do Senhor, mas serão atendidas. Então, orar com confiança pela vida e pelo destino das pessoas. Segundo ponto, evangelizar. Cristo morreu por todos, sem acepção de pessoas. Toda língua, toda tribo, todo povo. Tomar posse de nossa posição espiritual. Nós pertencemos ao reino de sacerdotes. Então precisamos tomar posse disso. E em quarto lugar, devemos dedicar tudo que somos, tudo que temos ao Senhor. O Senhor quer o melhor para nós. Precisamos dar o nosso melhor. Nos versículos de 11 a 14, é dito: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então aqui nós temos o louvor universal a Deus e ao Cordeiro pelos anjos, sob a liderança dos 24 anciãos, e de todos os outros seres que não são anjos, todos os demais seres, sob a liderança dos 4 seres viventes. Tá? Então os seres viventes, os 4 seres viventes, comandavam o louvor de todos os seres, e os 24 anciãos de todos os anjos, o louvor de todos os anjos. Esse trecho da palavra nos lembra do louvor oferecido por Davi, em Crônicas 29, de 10 a 13. Ele usa as mesmas palavras para adorar o Senhor, para adorar Jeová no Velho Testamento. As mesmas palavras são empregadas no Novo Testamento, em Apocalipse, para louvar o Senhor, para louvar o Filho. A redenção do Senhor, quando Ele morre por nós, ressuscita e ascende aos céus, é para a execução do seu lugar de habitação eterna, Nova Jerusalém. O ungido de Deus, Cristo, é o leão, o cordeiro e a pedra.